O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Isaías 53 diz: Ora, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como um homem de dores, experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Amém, irmão? Você pode sentar. O profeta Isaías, quando contempla isso, ele está se colocando nós, ele está falando dele e dos judeus em primeira mão, porque eles reputaram Cristo dessa forma, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Claro que a palavra foi primeiramente dirigida aos judeus, mas depois a dispensação muda e Jesus diz: ide por todo mundo. Mas quando ele estava no comecinho do seu ministério, ele disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, primeiramente, a palavra foi dirigida aos judeus. E agora, depois que Cristo ressuscitou, foi dirigida ao mundo inteiro. Isso é claro na Escritura, né? A partir do momento que Deus abre os nossos olhos. Até uma mulher cirofenícia veio atrás de Jesus: Senhor, minha filha está moribunda até a morte e tal. E ele diz: mulher, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher diz: mas Senhor, não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos? Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela diz: sim, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mulher, grande é a tua fé. Vai, a tua filha vive. Se tem uma coisa que Deus não despreza, é fé. Alcançou uma mulher até fora da dispensação. O que é a fé, né? Por isso, irmão, se tu tem fé, tu vai antecipar as coisas na tua vida. E é por isso que nós estamos antecipando os tempos. Toda hora Deus mostra que alguém está vendo um relógio que está sendo adiantado. O tempo está sendo antecipado. As coisas, a escatologia, as coisas do final da era da humanidade, esse período que nós chamamos escatológico, até a volta de Cristo para implantar o milênio, isso está sendo antecipado, porque a fé tem poder de realizar isso. Porque o que acontece? A sua fé, você o tempo todo tem em mãos aquilo que lhe proporciona a fé. Está aqui a Bíblia, é a base da nossa fé. Então, o teu princípio parte daqui, não é isso? O tempo todo você tem isso aí. Não tem esse papo de, não, eu estou caminhando com Jesus, ainda não aconteceu isso ou não aconteceu aquilo na minha vida, ou seja lá o que for que a pessoa interprete, não aconteceu porque ainda não chegou a minha hora.
Tá, não chegou a sua hora porque o seu aprendizado não aconteceu. Quando o seu aprendizado acontecer, a sua hora chega. Mas o que te dá o aprendizado está aqui, ó. Está aí na tua mão, está aí no teu celular, está lá na tua estante, está aí. Está esperando Deus fazer mais o quê? Se Jesus lá na cruz disse o quê? Está consumado. Quer dizer, a missão dele foi feita. Agora, somos nós. Se você tem uma Bíblia e não é um revolucionário, seu aprendizado está na altíssima velocidade das tartarugas, né? Porque se você come Bíblia, meu irmão, as coisas acontecem, né? Jesus me mandou fundar um ministério aqui, Geração Jesus Cristo, eu tinha 33 anos. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Com 33 anos, os cristãos são moleques espirituais. Eu tinha uma firmeza na Escritura que eu chegava a incomodar as pessoas. Eu chegava a incomodar. Quando as pessoas estavam nos seus debates, pessoas que eu falo cristãos, estavam nos seus debates, irmãos, assim, eu dizia, não, irmão, o que você acha? Eu acho isso. E você? E você? Eu dizia, o que a Bíblia diz? Não sei. Eu falo, a Bíblia não diz assim, assim, assim. Eu abri a Bíblia, mas estava aí. O que nós estamos discutindo aqui? Se a Bíblia já diz. Eu esqueci dessa passagem bíblica. Esqueceu o quê? Que esqueceu? Esqueceu de ler a Bíblia, né? Esqueceu de ler a Bíblia. Então, você, pela fé, pode antecipar as coisas, irmão. Pode ter certeza. Se você sabe que o seu alvo é morrer por Jesus Cristo, se você tem esse alvo, se você entende que Deus tenha esse projeto, mesmo que você não morra, mesmo que você seja como o apóstolo João, que dizem que morreu de velhice, mesmo que você seja como tantos milhões de cristãos que não foram martirizados, mesmo que seja assim, você sabe que Deus tem um objetivo na tua vida que a própria Escritura já diz. E o que diz? Ser fiel até a morte. Então, você sabe que essa fidelidade, ela é à custa de quaisquer circunstâncias, obstáculos ou cenário. A sua fidelidade pode te gerar a morte. Então, se você tem esse conceito dentro de você, você nunca vai. O Espírito de Deus está me mostrando um negócio, eu não sei se eu consigo, né? Que nem os irmãos, às vezes, eles chegam aqui, não sei se eu vou conseguir passar, pastor. O que acontece? Tem pessoas que aliviam na sua caminhada os conflitos, as guerras. Ele sabe que ele tem consciência de que Jesus o quer levar até a morte, talvez uma morte por martírio, e não apenas por idade, mas ele tem medos das coisas que rodeiam a sua vida, das intrigas, das contendas, das dificuldades que lhe podem ser causadas, das ameaças à sua família, essas coisas desse tipo, e acaba que ele não exerce aquela fé naquele projeto que já está escrito e predito, e aí ele fica aquém da realidade. Com esses, ele nunca antecipa nada na sua vida, nunca antecipa nada. Vou dizer uma coisa para você, quando Jesus me mandou fundar a Geração Jesus Cristo, ele disse assim, vai, porque não vai te faltar nada. Irmão, eu estava vivendo no arroz com macarrão, louvado seja Deus pelo aquele tempo, porque o deserto é a escola do Senhor. Eu estava vivendo no arroz com macarrão, irmão, e Jesus, quando virou para mim, vai, e acrescentou pela boca do profeta, não vai te faltar nada. Porque imagina, você não tem nada. Aí Jesus diz assim, vai fazer a minha obra.
Como que eu vou fazer a obra? Eu não tenho direito o que comer em casa. As receitas do meu filho estão todas no meu bolso. Como que eu vou fazer a obra? Eu estou procurando um emprego. Eu quero que uma porta de emprego se abra. Eu preciso de salário, eu preciso de dinheiro. É o que passa na miserável cabeça dos mortais. Às vezes a gente diz que Jesus mandou maná, que Jesus fez e aconteceu, mas na hora que é a nossa vida passando no deserto, a gente não vê maná nenhum. Mas Jesus disse isso: vai, porque não vai te faltar nada. Eu obedeci, eu fui. O mundo caiu em cima de mim. O mundo, você sabe como é, né, irmão? As pessoas à sua volta. Esse é o mundo que cai na nossa cabeça. Porque a fé é individual. E não há profeta sem honra, senão na sua própria casa, no meio dos seus. E quando eu fui, eu tinha 33 anos. Com 2 meses que tinha fundado a Geração Jesus Cristo, eu comecei a comer coisas boas, não só o arroz e macarrão. E veja bem, não era dos dízimos e das ofertas, não. Porque o ministério aqui, eu só fui permitir pessoas trazerem dízimo aqui depois de uns 3 meses de igreja. As pessoas vinham me cobrar: pastor, eu estou frequentando aqui a igreja e meu dízimo está lá em casa. Quando que o pastor vai deixar a gente trazer o dízimo? Eu dizia: não, irmão, eu estou vendo aí com Deus, eu não sei como é que vai ser a obra aqui. Que obra, pastor? Somos uma igreja. Eu quero entregar o meu dízimo, eu vou ter que dar o meu dízimo em outra igreja? Não, irmão, não sei, ora aí, vem Deus, depois de qualquer coisa eu falo para os irmãos. E o pessoal me pressionando, querendo entregar dízimo, eu dizendo: não, não, não. Até parece que eu era pastor da Universal, né, irmão? Não, não, não. Faça-me o favor. E depois eu orando: Senhor, é para esse povo entregar dízimo aqui? E orando, até que eu estou orando, eu tive uma visão assim, de Malaquias capítulo 3. E aquele que não mente, não se engana, né, irmão? Fala. Cheguei no culto: irmãos, quem tem seu dízimo e quiser entregar aqui, pode entregar. Aí, irmão, já viu, né? Tinha gente com dízimo há 3 meses lá guardado, foi todo mundo trazendo aquele. Aí eu comprei logo um iate, uma mansão. Então, irmão, Jesus falou: vai, porque não vai te faltar nada. Então, o dízimo só chegou no ministério, eu só permiti as pessoas trazerem dízimo lá para depois de 3 meses da igreja, mas desde que começamos a obra, já não me faltava nada. Deus fez suprir de várias situações. Agora, é importante essa fé. É para fazer a obra? Eu vou fazer a obra. Como que eu vou ser sustentado? Não, Senhor, Ele conhecendo a minha fraqueza, Ele disse: vai, porque não vai te faltar nada. Ah, Ele disse que não vai faltar nada? Então lá vou eu. Mandei ver, fui em frente, já que não vai faltar nada. E aí, irmão, é o que eu quero dizer para você: a confiança na palavra, a fé transcendental, a esperança em Deus. E com 33 anos de idade, com 6, 7 meses de ministério, Deus começou a mover tantas coisas, me trouxe um carrinho velho, e eu comecei a caminhar, e a minha vida, com 1 ano de ministério, eu já tinha uma vida completamente independente de tudo, e completamente, como é que se diz? Independente financeiramente. Porque, irmão, todo mundo é bom, mas na hora que você precisa, as coisas não são bem assim. Todo mundo é bom, mas todo ser humano tem lá os seus limites, seus fatores psicológicos. O bom é cada um não depender de ninguém. Esse que é o bom. Esse é o bom. E acredite, esta é uma das missões de Deus a realizar nas nossas vidas. Te colocar por cabeça e não por cauda, estar por cima e não por baixo, de ninguém tomar emprestado, mas ter para emprestar a todo mundo. Essa é uma das missões dos trabalhos do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, com 33 anos de idade, eu faço aniversário em junho,
fiz os 33 em junho, se não me falha a memória, aí a igreja foi fundada em setembro, enfim, nessa idade, Deus me deu uma independência completa, que perdura até hoje. Está aí, tem um carro, tem 2 à minha disposição, sem contar o de vocês, sem contar o de vocês, né? Porque se os 2 quebrarem, eu ligo para um dos irmãos, irmão, está usando teu carro aí? Ah, pastor, estou usando, está tranquilo, ligo para o outro, está disponível? Está disponível. Eu sei que eu tenho. Ou seja, Jesus deu essa graça, mas isso foi pela fé, porque eu nunca vi nenhum pastor se levantar tão jovem, com 33 anos, e pregar as coisas que eu comecei pregando. Foi pela fé, irmão. E as pessoas diziam, você toma cuidado. E apareceu profeta, meu irmão. Gente que nem crente eu nunca considerei, passava por mim. Pô, eu ouvi aquela tua mensagem, você tem que tomar cuidado, porque as pessoas estão vindo para a tua igreja, tem que tomar cuidado para não espantar as pessoas. Eu dizia assim, ao contrário, eu quero espantar mesmo, para fazer seleção, para ficar aqui só o bom. Não, mas olha só, eu não reconheço você como profeta. Não me traga palavras de profecia, porque eu não reconheço. Se alguém tem que falar nessa terra, esse alguém sou eu, os outros todos têm que ouvir. Desde cedo eu já dizia isso, meu irmão, que eu comecei a entender logo qual era o meu ministério. Um dia alguém disse assim, sabe o pastor fulano? Voltou de umas viagens, ele está com uma unção. A unção que ele está, ele pode reunir pastores e ministrar para pastores. Eu falei, conversa fiada, essa unção não está sobre ele. E o homem falou assim, como assim? Não está sobre ele, porque ela está sobre mim. Aí o homem riu, eu falei, pode rir à vontade, mas sobre ele essa unção não está, porque ela está comigo. E assim fomos caminhando, e Deus, irmão, nós fomos antecipando os tempos. Foi por causa da nossa fé que a restauração se implantou. Ou você acha que ela ia se implantar sem a base da vida de um homem? A restauração foi implantada porque a minha vida se prestou para isso. Que tinha milhões de pessoas sobre a terra, mas a restauração não seria implantada. Foi um dia que eu estava lá olhando umas palavras, lendo a Bíblia, no meu cantinho, e veio um mover, e eu falei, pô, isso aqui dá uma pregação. Eu falei assim, mas se eu pregar um negócio desse, a igreja fica vazia, vai todo mundo embora. Como é que chama a pregação? Restauração, o último grito. Restauração, o último grito. A primeira pregação da era da restauração se chama isso, restauração, o último grito. E quando eu estava ali com aquela coisa no meu espírito, meio inquieto, de repente eu falei assim, peraí, dobrei meu joelho, Jesus, é para pregar esse negócio ou isso é só mais uma daquelas coisas que passam pela minha cabeça? Porque se for para pregar isso, não me interessa se a igreja vai ficar vazia, o senhor sabe que eu prego. Eu senti aquilo, é isso mesmo. Eu falei, cara, irmão, isso aconteceu pela manhã, o dia foi angustiante, e aquilo fervendo dentro do meu espírito, e eu lutando ali, vou pregar, mas eu sabia que a coisa era terrível, para a época que nós estávamos vivendo. E aí chegamos no culto, eu olhei assim, foi a primeira vez que eu olhei no rosto de cada um. Ao chegar na hora da pregação, eu olhei, tinha uns 20 dentro da igreja, eu olhei cada um, eu falei, é a última vez que eu estou vendo esses rostos, pensei. E comecei, restauração, último grito, não lembro tudo que se fala naquela mensagem. Nesse dia, foi a visão do anjo chegando com papel amarelado, o anjo com aspecto de cansado, e foi dito, esse anjo vem de rodear a terra, em busca de alguém para entregar esse papel, e hoje ele entrega o papel nas tuas mãos, e eu abria o papel, estava escrito, restauração. A restauração veio para a terra, sabe por quê?
porque alguém com fé para sustentá-la nos ombros estava de pé. Se não tem esse alguém, não vem restauração. Você já pensou restauração em cima do ombro do Silas Malafaia? Deus não conta com canalha. Você já pensou a restauração em cima de Benihim? Deus não conta com mercenário, com vagabundo que chama papa, idólatras de homem de Deus. Você já pensou, para sustentar, para trazer à existência as coisas do cronograma de Deus, tem que ter homens para sustentar isso. Por isso, nós temos sim o poder de antecipar e abreviar os tempos. Se é que já entendemos qual é o projeto de Deus, vamos arrancar o que tiver no caminho, vamos cumpri-lo. Deus pode ter contigo, meu irmão, um plano. Deus está olhando a história da tua vida e está dizendo assim, daqui a 20 anos esse aqui, daqui a 30 aquele, daqui a 40 aquele, vai se cumprir esses projetos. Você chega para Jeová e diz assim, não, Deus, vai se cumprir é hoje. E vai em busca, cumpre a primeira missão. Quando tu cumpre a primeira missão, o que ele faz? Te dá a segunda. Ele vai te dizer assim, você tem 3 meses para fazer isso. Você diz assim, em 3 horas eu resolvo isso. E você vai antecipando os tempos. Acredita, é assim. Quando Deus mostrou que é assim, eu fiquei impressionado. Eu falei, então nós podemos antecipar os tempos? Se podemos, irmão, e podemos mesmo, vamos trabalhar. Se Deus der a missão, nós vamos realizar, vamos ser incansáveis. E vamos antecipar os tempos, porque com a antecipação dos tempos, acabou os milicianos, acabou os traficantes, acabou a polícia corrupta, acabou os safados, os governantes safados, os políticos ladrões. Com a antecipação dos tempos, acaba com eles, porque Jesus Cristo vem com o seu cetro de justiça e crava na terra o seu cetro de ferro. Agora, por que a proliferação do mal é tão grande? Culpa de quem? Do governo? A culpa do governo é mínima. Culpa é da igreja. Foi a igreja de Cristo que cuspiu na face de Cristo. Foram eles, irmãos. Não se comportaram devidamente. Olha quantos pastores adulteraram. Pastores, né? Quantos canalhas adulteraram. Aqui mesmo, na Rua Farnese, tinha um que tinha uma amante, o cara da Assembleia de Deus tinha uma amante, veio, arranjou, comprou a casa aqui, meteu a amante ali para ninguém ver, a igreja é longe, e ele vivia aí com a amante. Agora abandonou a amante ficou por aí, com um filho sei lá das quantas, não sei mais o que eu não... Essas são só as notícias que chegam, porque eu não fico lá de binóculo olhando a vida de ninguém. Mas aquilo que eu sei que é, eu falo mesmo. Se não gostar, pode vir bater aqui na porta. Eles falam, mas não tem coragem. Porque se vier com paz e amor, tem paz e amor. Se vier com guerra, tem guerra. Eu sou pau para toda obra, irmão. Do jeito que vem, vai. Então, a igreja é a culpada. Porque a igreja deveria ser sal da terra. A igreja deveria ser luz do mundo. A igreja se transformou em trevas e um sal insípido. O mal prosperou. O mal proliferou. Olha de vez em quando surge aí uns moleque atrevido aí no bairro Santo Cristo. A gente dobra o joelho, levanta um dia de clamor, no dia seguinte resolve o problema, não é assim? Se a luz não resplandecer nas trevas, as trevas continuam de pé. A luz tem que resplandecer nas trevas, tem que ir para o atrito, para o confronto, para a guerra. O Filho de Deus se manifestou para quê? Para desfazer as obras do diabo na distância, com medo, debaixo da cama. Não é assim que se desfaz as obras do diabo. Para se desfazer as obras do diabo, eu tenho que ir ao encontro delas. Então a igreja fracassou demais.
Ou seja, tudo aquilo que Jesus Cristo fez, a igreja deixou de fazer. Aqui Isaías 53 é o retrato da pessoa de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo veio, em Lucas 10:19, ele diz assim: eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força, toda a obra do diabo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Você é discípulo de Jesus? Esse poder, essa autoridade fazem parte das pegadas dele. Eu até escrevi alguma coisa lá no grupo do Zap, né? Se não te interessa, não é mais ou menos isso. Se não está interessado na Via Crucis, no Gólgota ou no sepulcro, para de seguir as pegadas de Jesus, porque a qualquer momento você vai se decepcionar. Isso vai acabar te destruindo. Quando você se deparar com essa realidade, você vai dar meia volta, vai acabar com você. Aqui diz: desprezado, rejeitado, viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E a um servo. Então esse aqui é o teu retrato? Você vai carregar uma cruz? Você vai aguentar as chicotadas? Você vai aguentar ser levantado na cruz? Você vai aguentar ser morto, expirar? Você vai aguentar todas as algemas, os grilhões? Você vai aguentar o sepulcro frio? Se tu diz, eu vou, você é o forte que sustenta a cruz. Você é o forte que sustenta o evangelho. Enquanto tu viveres, Deus andará pela terra dos mortais. Uma unção tão tremenda, irmão. O evangelho é para mostrar a rejeição dos homens à verdade. A verdade está onde? Na tua vida. Porque se não estiver na tua vida, não está em lugar mais nenhum. Pedro e João, na porta do templo formoso, o homem estendeu, dá uma esmola. Devia estar de cabeça baixa, né? Dá uma esmola. Pedro fala assim: ei, olha para nós. Se não olharem para você, eu te pergunto, aonde encontrarão Deus? Você é o templo Então, para que as pessoas tenham o Espírito Santo, tem que ir ao templo onde ele está, tem que ir até você. Todas essas rejeições de Cristo, né, diz a Escritura, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, rejeitaram. Você está esperando ser abraçado por todo mundo? Se você segue as pegadas de Jesus, nas pegadas de Jesus tem rejeição. Nas pegadas de Jesus tem alguém que mete com ele a mão no prato, depois o dá um beijo para o trair. Você é forte? Ou você é fraco? Só os fortes suportam a traição. Os fracos, não, eu fui traído, eu não contava com isso, balela. Os fortes dizem, fui traído porque sou igual ao meu Senhor Jesus. Jesus passou as suas dificuldades, as suas aflições, está lá trabalhando na sombra e água fresca? Não, Jesus está trabalhando debaixo do sol, e quando ele vê o poço, ele está lá no poço, quietinho. Como que vai tirar água do poço? Vem uma mulher e diz, minha salvação, estou aqui morrendo. Mulher, dá-me de beber. Teve sede, teve as suas dificuldades.
E você, quando tiver com sede, com dificuldade, o que você vai pensar da vida? Senhor, eu te sirvo tanto, ó Deus, providencia. Você já viu por acaso Jesus Cristo, que disse que há um servo cabeceiro igual ao seu Senhor, falando de mim, de você? Você já viu Jesus orando desesperado por um pedaço de pão? Irmão, se tu tens fé, o que tu precisa está sempre te rodeando. Mestre, ele despede a multidão para que eles vão aí pelos vilarejos e comprem pão, porque é muita gente. Jesus falou, dá-lhes voz de comer. Mas aonde vai se achar? São mais de 5.000 homens, aonde vai se achar pão para tanta gente? Vejam o que vocês têm aí no meio de vocês. A tua solução, meu irmão, a tua prosperidade está dentro de ti, está dentro da tua casa, está no meio por onde você passa, onde você convive. Mas só que os teus olhos estão querendo enxergar as coisas de longe. A multidão precisa de pão, então manda eles por aí para comprar pão lá nos padeiros, nas padarias da era antiga. Eles estão precisando de pão, manda para lá. Jesus está falando, não, eles estão precisando de pão, pega o pão que está aqui. O que tem aí? Sai por aí e procura. Ah, Senhor, chama esse menino aqui, ó, 5 pães e 2 peixinhos. É o bastante. Como é o bastante? Ora, se tu tens fé, se tu creres, verás a glória de Deus. Irmão, atenta para essa realidade. Eu estou falando, eu estou pregando, melhor dizendo, mas quem está falando contigo é o teu Deus. O que tu precisas está nas tuas mãos. Só que você não consegue enxergar porque você não acredita em si mesmo. E não sabe a fé que há em ti, o quanto Deus a honrará. E não vai ser preciso dizer que os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores, porque Deus não te chamou como cachorro, mas como Senhor da terra, como aquele que vai estar por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Para de buscar solução fora de ti. A tua solução está dentro de ti, porque dentro de ti está o maior, o Espírito da glória de Deus. Agora, aguenta o que vem pelo caminho, irmão. Pedradas, quem não levou pedradas, quem não sofreu ameaça, nunca vai ser nada. Tem pedradas que matam, como as de Estevão, e te coloca diante do trono da glória de Deus. E tem outras não, que se tornam degraus para você escalar e atingir pontos maiores. São assim, tem até músicas falando sobre isso, eu acho fantástico. Quanto mais pedras jogavam, um grande monte se tornava, dificultando ainda mais o meu viver. Mas de repente o camarada se depara e diz, eu entendi. As pedras eu colecionei e elas se tornaram degraus para eu subir. Você é indestrutível. Ninguém pode obstruir a tua caminhada. Ninguém pode acabar contigo. Ninguém pode te matar. Ninguém pode te ferir, porque as minhas ovelhas, disse Jesus, eu as tenho na palma da minha mão e ninguém as pode arrebatar. Mas você crê? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Mas então, meu irmão, é nas pegadas do mestre. Você segue Jesus? Nas pegadas de Jesus, se você quiser seguir Jesus, o que vai acontecer? Você vai se deparar num jardim, um jardim maravilhoso chamado Getsêmani, onde você está lá regaladamente. Daqui a pouco vem o projeto de Deus na tua vida e você vai suar gotas de sangue. Você está seguindo a pegada de Jesus? A pegada de Jesus deixa marcas de aflições. As pegadas de Jesus faz o traidor vir ao teu encontro.
As pegadas de Jesus faz o sistema, o atual sistema romano que nós vivemos, te cercar, te prender, te humilhar, te bater e te matar. Porque Jesus deixou pelas suas pegadas uma porta para que nós possamos chegar à destra do Todo-Poderoso. E essa porta se chama morte, de preferência, não apenas morte, mas assassinato. Só os fortes vão sobreviver. Porque a história é muito clara. Em época de perseguições é que se vê os verdadeiros. Lembra daquela coisa que aconteceu lá na Rússia? Os soldados chegaram, cercaram a igreja, entraram, quem quiser salvar a vida pode ir embora, e quem quer morrer por Cristo vai ficar aqui agora. Saiu quase todo mundo. Quando saiu todo mundo, eles falaram assim: não, irmãos, fiquem tranquilos, nós também somos crentes, somos soldados do comunismo, mas somos cristãos, só que só podíamos nos revelar aos verdadeiros. Quando vem as dificuldades, quando vem as ameaças, a palavra que diz ser fiel até a morte, ela fica esquecida. Mas eu te pergunto hoje, você quer que o Espírito Santo não te deixe nunca mais esquecer essa frase? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida? Você quer que o Espírito Santo traga à memória realmente aquilo que você já leu na Escritura? O destruidor está já diante de ti, guarda tu a fortaleza, guarda tu a coroa, para que ninguém a roube. Irmãos, tem pessoas, aquele grupo do WhatsApp, ele é interessante demais. Tem pessoas ali com uma imaturidade tão grande, que eu coço a língua, para não dizer para minha esposa: exclui isso daí, exclui esse cara, exclui essa mulher, exclui esses caras daí. Estão aí fazendo o quê? A imaturidade espiritual de algumas pessoas é tanta, que eu fico pensando, uma pessoa dessa nunca sequer ouviu 10 seminários, uma pessoa dessa sequer entendeu 10 pregações. Nós temos milhares de coisas na internet, e mais uma vez eu vou dizer, se você não tem seguido os seminários, não se iluda, no próximo corte você já era. Deus tem alertado há anos sobre isso. Tem até uma profecia aqui, acho que é do irmão Marcos, que dizia: seminários e pregações têm que ser ouvidas. Não sei quem profetizou isso aqui na frente, não sei se está em uma daquelas bandejas lá. E tem gente que não está levando a sério o conhecimento. O meu povo é destruído por falta de... Jesus Cristo, meu irmão, calava todo mundo. Eu te pergunto, você está na pegada do mestre? Eu estava revendo aquela entrevista com a mulher do Fantástico esses dias. Foi incrível, foi como se eu nunca tivesse visto a entrevista. Fiquei impressionado, até publiquei ela no Facebook. Fiquei impressionado, eu cheguei, acabei de ver aquilo 1h da manhã, foi a hora que eu acabei de ver aquilo ali. Eu olhei o relógio assim, meia-noite, mas eu já estava vendo algumas coisas, eu falei: não, tem que ver essa entrevista, alguma coisa me chamou, acabei de ver a entrevista 1h da manhã. Hoje pela manhã eu cheguei para minha esposa e falei assim: caramba, eu estava vendo aquela entrevista com a mulher do Fantástico, foi um massacre inigualável, foi uma coisa tremenda, tanto que Deus mostrou para minha esposa que era como uma grande pata gigante de elefante que vinha e pisava sobre ela. Eu disse: foi um massacre, foi incrível aquela entrevista. Mas o Deus que faz isso comigo não se restringiu a mim. Você
tem que estar pronto a responder a qualquer que queira saber a razão da tua fé. E quando eles vierem com os seus argumentos, na primeira palavra, você os detona e eles já ficam perdidos. Você arranca a alma deles e pisa em cima. Esse é o nosso Deus, irmão. Alguém calava Jesus? Não, quando iam lá com contenda, disse-me, um monte de baboseira, voltavam todos atrofiados na sua mente. Ninguém fala como ele. Você tem buscado isso? Que ninguém fale como você? Você tem buscado isso, irmão? Que ninguém fale como você? Eu vou perguntar de novo. Você tem buscado isso, que ninguém fale como você? Porque se tu envergonhares o nome do teu Senhor, está escrito: aquele que me envergonhar, ou seja, não me confessar, é envergonhar o Senhor, porque Ele investiu na tua vida para que a tua confissão glorifique. Mas se você não confessar Cristo diante dos homens, Ele não te confessará diante do Pai e dos seus santos anjos. Está escrito. Esse é o caminho, essa é a via crucis. Não importa, meu irmão, que no caminho, nas pegadas do Mestre, tenha uma via dolorosa. A nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Não esquece que quando você contemplar os portais celestiais, em que eles se abrirem, você dirá: eu faria tudo de novo. Não esquece disso. Tem uma unção especial pairando. Eu não sei o que é. Talvez Deus revele aos profetas do ministério, ou revela no decorrer do culto, não sei. Mas tem uma unção, meu irmão. Nas pegadas de Jesus, as pegadas de Jesus, ela não termina lá na morte. As pegadas de Jesus sobre a terra termina na ressurreição. É ali na ressurreição ele ainda teve o seu corpo carnal e pisou sobre a terra. Tem o mistério dos 40 dias, que ele repetiu coisas concernentes ao reino dos céus. Mas atente para isso, as pegadas de Jesus passam pelo Calvário. Mas, disse ele, como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com ele no seu trono. Todo aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Você ainda há de ouvir uma frase, irmão, não sei se todos, quem dera fosse todos: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Você é discípulo de Jesus? Está seguindo Ele? As pegadas de Jesus dão lá no trono da glória do Todo-Poderoso, irmão. Mas passaram pela morte, passaram pelo chicote. Só os fortes suportam o chicote. Só os fortes suportam as afrontas. Só os fortes suportam as contradições. Só os fortes olham no vale, onde todos veem a sua derrota, o forte vê a sua vitória. Porque forte não é quem confia no seu próprio braço, mas é quem confia no Deus que o criou. Esse é o forte. Então, irmão, olhando nós para Cristo, não víamos nada agradável, nada aprazível. Quando as pessoas olham para você, diz a Escritura o que você tem que ser: o mais rejeitado, o mais indigno, o mais desprezado entre os homens.
É isso que você tem que ser. E foi assim que João Batista foi rejeitado, porque se vestia de pele de camelos, comia gafanhoto e mel silvestre, não tinha dinheiro para fazer a barba, todo barbudo, feião, não podia entrar na cidade, pagar para ninguém lhe fazer a barba, não tinha condição nenhuma, era uma figura horrenda, tipo a de Cristo crucificado, completamente desfigurado. E as pessoas, aí Jesus vem e diz assim: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Alguém ricamente vestido? Que fostes ver? Um profeta? Nem isso foram ver. Ninguém deu crédito a João Batista. Ninguém credibilizou João Batista. Jesus deixa muito claro isso, que não creram em João Batista e por isso encontraram deficiência em crer nele, porque as revelações de Deus são graduais, são sistemáticas, é uma após a outra. Sendo assim, irmão, se as pegadas de Jesus estão claras diante de ti, se você sabe por onde elas passam, por todas as vias que ela passa, então você sabe tudo aquilo que te espera. Mas se você não conhece as pegadas de Jesus, você não permanecerá até o fim. Porque hoje estamos aqui, mas já falamos, vai haver alguns cultos, não sei quanto tempo, se anos, se meses, vai haver cultos que nem todos nós estaremos aqui. Alguns estarão já na glória, e não só por morte natural. Irmão, no dia que morrer o primeiro mártir desse ministério, o cemitério vai tremer. No dia, vou repetir, no dia que morrer o primeiro mártir desse ministério, o cemitério vai tremer, meu irmão. Deus tem projetos não só com a tua vida, mas também com a tua morte. Porque o projeto maior não foi com a vida de Cristo, mas com a sua morte, porque ele disse: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus falou: um testamento não tem valor. Ele nos deixou o Novo Testamento, o Evangelho é o Novo Testamento, mas ele diz: o testamento não tem valor enquanto o testador está vivo. A morte dele foi mais importante que a própria vida. É o que eu entendo. Cada um entende do seu jeito. Esse é o meu entendo, eu dou a vida nisso. Isso é o que eu entendo, eu dou a vida por isso. A tua morte, meu irmão, é muito importante. O sangue que clama até hoje é o de Caim, é o de Abel. Jesus diz que o sangue de Abel, primeiro foi dito no Antigo Testamento e depois Jesus repete, o sangue de Abel clama e vai ser julgado desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Vai ser cobrado daquela geração. Que sejam de todos, amém, irmão? Sejam de todos os homens sobre a terra que rejeitaram a verdade de Cristo e preferiram mais a mentira do que a verdade. Que Deus cobre. Os fortes vão sobreviver, mas os fracos não vão permanecer na congregação dos justos. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Irmã Dominique, eu vi um anjo, ele se posicionou do seu lado, ele ficou admirando o seu semblante, e ele viu que você parecia triste. Ele pegou um espelho e colocou na sua frente, e o que refletia era você sorrindo. Amém. Deus é contigo, irmão. Assim te manda dizer o Senhor nesta noite.
Irmã Noelma, eu tinha visto Deus trocar suas vestes num domingo, e as vestes, elas chegavam até a altura da coxa, na metade. Hoje eu vi essas vestes subir um pouquinho mais, irmão. Amém. Mestre, eu tive uma visão com o irmão Salles. Eu vi um anjo pegar um menino que estava no colo dele, tirar a roupa desse menino, colocar ele numa mesa e fazer um check-up na criança. E, inclusive, eu via que ele tinha um aparelho de nebulização e ele colocava no nariz daquele menino. Eu via que ele expelia catarros para fora. Ele fazia um check-up no menino, depois colocava a roupa dele de volta e entregava por Salles. Aleluia, Deus. No começo, quando o Senhor começou a oração, que o Senhor fez a menção sobre a via dolorosa, eu vi a perna de alguns tremer. Impressionante, pastor. Quando o Senhor falou, Deus mostrava o caminho e mostrava as pessoas enxergando o caminho. Eu vi as pernas de alguns tremer mesmo, mas tremia. Aleluia, Deus. Tem um irmão na internet, acho que é Alessandro Dantas. Eu vi um anjo visitar esse irmão e entrar na casa dele, e o anjo pedia, olhava as coisas, mestre, e falava assim, ó, isso aqui não serve, isso aqui tem que ser retirado. E o anjo acompanhava ele para ele retirando as coisas, que aquilo não servia para o ministério. Amém. Naquele mover, naquela unção, o senhor até mencionou, eu via, mestre, o púlpito, ele se tornou uma espécie de um imã. Incrível. E esse imã atraía alguns irmãos que viam na velocidade, colava. E na visão eu vi que o irmão Davidson, ele veio numa velocidade muito intensa e colou no púlpito. E assim aconteceu com alguns irmãos naquele momento daquela unção, mestre. Amém. Irmã Renata, no momento do louvor da Eliene, eu vi um anjo, ele se aproximou de você, ele tinha um coração na bandeja. E ele te dava esse coração novo, irmão. E Deus manda te dizer que é para você se envolver mais. Amém. Mestre, eu vi aqui na frente 8/8/08. E eu fiquei enxergando aquele número. Daqui a pouco eu vi uma mesa. E eu via alguns papéis nessa mesa. Eu via algumas pessoas sentadas. Só que de algumas que estavam sentados, eles tinham armas na cintura. Eles mexiam em papéis. E agora eu vejo o Senhor do lado de fora, numa espécie de uma praça. O Senhor tem um livro na mão. E eu vejo que o Senhor começa a pregar. Mas o livro é fino, mestre.
Esse livro só tem os evangelhos. Aleluia, Deus. O Espírito Santo está me falando, mestre. Neemias 8, capítulo 8. Como se Esdras estivesse pregando e falando ao povo: assim eu vejo o Senhor. Aleluia, Deus. Eu vejo um anjo andando na igreja. Ele tem algumas enxadas na mão. Ele te entregou a enxada, Renata. Ele para na frente dessa senhora, Gilmara. Ele para na sua frente, Gilmara. Amém, mestre. Louvado seja Deus. Começo do culto, quando o Senhor começou a falar, mestre, eu vi uma grande torre branca que descia do céu e ficava no meio da congregação. Essa torre era muito fina, ela era como se fosse um pilar, mas não era um pilar, era uma torre. Como se fosse uma torre de vigia, só que ela não tinha a parte onde o vigia iria ficar em cima dela. Vocês são os meus vigias. Vigiai e vede, que grande obra eu farei na terra. Testemunhai a minha mão pesada, diz o Senhor, pois eu tenho a minha obra horrenda a começar sobre o globo terrestre. Por isso, preciso que vocês sejam perseguidos, humilhados, maltratados, que vocês sejam aquilo que eu fui, porque a minha obra começa no dia de hoje, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Tive uma visão de uma grande espada e essa espada, o cabo dela era manejado por um grande anjo e essa espada era como se fosse um moedor, aquele moedor de pimenta que gira assim. Assim ele fazia com essa espada, e essa espada era uma espada como se fosse uma espada que iria moer a muitos. Amém. Eu vi se levantar da terra um grande ser. Esse ser era gigante, enorme. E na sua cabeça tinha uma coroa de rei. E nas suas duas mãos tinha uma foice virada para a terra. E ele ia passando essa foice pelos moradores da terra e sobre o globo terrestre como um todo. Amém. No momento dos louvores, eu vi uma fatia de bolo, só uma fatia de bolo. E ela era dividida com uma faca, né? Não sei se era uma faca ou outro instrumento, mas enfim, ela era dividida. Eu só vi ela sendo cortada assim ao meio. E era bem separada assim, e virava duas fatias de bolo. O entendimento que eu tive foi que Deus levantará duas pessoas nos louvores. Deus levantará duas pessoas nos louvores
que serão muito usadas pela mão dele. Amém. No momento dos louvores, a câmera passou onde a irmã Dayana estava tocando o teclado e eu vi um anjo colocar uma espada nas suas costas, irmã. Ele veio e colocou assim essa espada era curva. Essa espada vai ferir. Essa espada será usada num momento específico, onde lhe interrogarão sobre algo. E Deus lhe dará a palavra certa, a palavra perfeita nessa hora. Assim manda te dizer o Senhor. Amém. No momento da pregação, mestre, quando o Senhor disse que não acontece porque tu não acredita em ti mesmo, nesse momento eu vi o Senhor pegando um machado e esse machado não aquela parte cortante, tem aquela parte de trás que tem uma ponta, aqueles machados assim. Tinha um vaso branco, como se fosse um alabastro, assim, aquele bem fino, assim, aquele vidro branco bem fino, assim. E o Senhor quebrou esse vaso. E como se derramasse um óleo no chão da congregação. Amém. Eu vi palavras sendo escritas e eram as palavras que o Senhor ia ditando na pregação que o Senhor ia falando. Eu vi essa palavra sendo escrita sem auxílio de mãos, com uma pena, a pena se movia sozinha e ia escrevendo num pergaminho. Eu vi também como se uma espécie de um pincel viesse do céu sem auxílio de mão e passasse sobre o Senhor, e o Senhor se tornava como se fosse um ouro, assim. E eu também vi as palavras sendo escritas numa rocha, mas essa rocha, quando ela era escrita, ela fundava na rocha as letras, e por trás, assim, por dentro dessa rocha, saía como um magma da terra, como se fosse uma larva, né? Uma lava incandescente. Essa lava incandescente ficava ali, e eu via a rocha sendo rasgada assim, bem em profundidade, e as palavras sendo escritas. Essa pregação de hoje, ela foi muito importante no calendário de Deus. Ela foi muito importante no calendário de Deus. Foi uma pregação muito especial no calendário de Deus no dia de hoje. Amém. Eu via toda a terra, e a terra era dividida, ficava, eu não sei o nome daquela estrela, como se fosse uma estrela que separa norte, sul, leste, oeste, ficava assim no centro da terra, separando toda a terra, e eu via a terra virando em cálculos, raiz quadrada, arcos assim, e vários números calculando, e ia calculando assim, a terra toda virou em cálculos, como se fosse cálculos. Como o entendimento que eu tive, né? Foi isso, né? Como que se Deus estivesse calculando quem subiria no arrebatamento no dia de hoje. Deus está calculando quem subirá no arrebatamento no dia de hoje. No dia de hoje, Deus já calcula os que serão arrebatados. Assim diz o Senhor: eu já estou à procura dos que subirão comigo, pois o meu dia está próximo. Muitos zombam do meu dia, mas vocês, o que creem no meu dia, eu tenho escrito o nome de vocês, não em uma folha nem num livro, diz o Senhor, mas na palma da minha mão direita.
Quando o irmão Rômulo falou dos louvores, veio um anjo desse lado, deu a mão a Daniela, e eu vi que as pernas dela tremiam muito, e deu a mão ao Iago, trouxe até aqui na frente e apresentou o Senhor, mestre. Aleluia. Quando ele falou agora da volta de Jesus, que ele já estava calculando, eu vi um grande relógio. A princípio, ele acelerava de uma maneira absurda. Quando ele parava, eu vi que o ponteiro era o Senhor, mestre. Amém, igreja. Algo nos profetas, algo mais? Não? Amém, irmãos. Vamos agradecer a Deus, então. Grandes coisas tem feito, Senhor, por nós. Tem nos edificado, tem nos alertado, tem nos ensinado. Porque ninguém poderá comparecer inocente diante do Senhor. Se ainda há vida em ti, então ainda há esperança. Põe a boca no pó. O próprio Senhor diz, talvez haja esperança. Busca, porque quem busca, ele disse que acha. Bate, ele disse, quem bate, a porta se abre. Ele disse, clama a mim, eu vou responder. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quem diz isso é o próprio Senhor, que não mente e não se engana. Viva a palavra e tu viverás muito bem. Bendito Deus excelso, glorioso, nós te damos graças, porque verdadeiramente vemos que o Senhor nunca abandonou o seu povo fiel e verdadeiro, aqueles cujo coração quebrantado dia após dia clamam por ti, pela tua palavra, pelo teu espírito, pela tua verdade, pela tua justiça. Verdadeiramente o Senhor Deus é Deus real, é Deus presente, é Deus grandioso, é Deus fortaleza, é Deus socorro, é Deus de justiça, é Deus de verdade. Por isso, Deus é excelso, santo, augusto e majestoso, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Não há Deus além de ti, nenhuma rocha que se compare ao nosso Deus. Tu és o juiz, és o legislador, tu és o nosso salvador, és o nosso rei. A nossa salvação está em ti, a nossa esperança, a nossa vida, Senhor, está em ti. Por isso, Senhor, se temos que suplicar alguma coisa, são por forças multiplicadas, para subirmos como a águia, Senhor, corrermos sem cansar, sem se fatigar, para que teu santo, glorioso, excelso, bendito nome seja glorificado, pois além de ti, meu Senhor, não temos outro bem. Glorificado seja o teu santo nome. Leva-nos na tua graça, na tua paz, pois nós somos com certeza, Deus, os que buscamos cada dia ser os teus guerreiros. Jesus! Nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Amém. Vamos em nome de Jesus.